O que as ondas têm a ver com tudo isso? É simples. Suponha que esse ponto aqui sobe e desce 4 vezes a cada segundo. Portanto, ele completa 4 ciclos a cada segundo. A essa unidade, ciclo por segundo, nós damos o nome de Hertz. E ela é uma unidade de frequência. Portanto, a frequência desse ponto é de 4 Hertz. Isso já está claro. Mas espera aí, como é que eu faço para saber quantos segundos o pontinho leva para completar um ciclo? Isto é, como eu faço para saber o seu período? Aposto que você também já ficou curioso com essa pergunta. Então, vamos lá, mãos à obra. Vamos lá. Se em 1 segundo o pontinho realiza 4 ciclos, em x segundos ele realiza um ciclo. Mas é claro, é uma regra de 3. X é igual a 1 sobre 4, que é igual a 0,25 segundos. Ou seja, o pontinho leva 0,25 segundos para realizar um ciclo. Isto é, seu período é 0,25 segundos. Bom, Rosinha, agora que você já sabe que a onda periódica é formada por vários pulsos que se sucedem, nós vamos discutir a velocidade de propagação. E o que é a velocidade de propagação do pulso? A velocidade de propagação é a distância que o pulso percorre num certo intervalo de tempo. Imagine uma corda. Vamos supor que ela tenha 10 metros de comprimento e que um pulso leve 5 segundos para percorrê-la. Então, o pulso percorre 10 metros em 5 segundos, que é o mesmo que 2 metros a cada segundo. Isso significa que a velocidade de propagação da onda é 2 metros por segundo. Mas é sempre bom lembrar que a velocidade de propagação não é uma característica da onda, ela depende do meio. Olha, se nós repetirmos a experiência com a corda mais ou menos esticada, nós vamos observar que o pulso vai se propagar com velocidades diferentes. Agora vamos ver se você sabe responder. Qual a distância percorrida pelo pulso durante um período? Vamos definir uma nova grandeza, o comprimento de onda. Você se lembra da definição de velocidade? Velocidade é a relação entre a distância percorrida e o intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância. Pois bem, um pulso que se propaga no meio tem velocidade constante. Então, a distância percorrida num período também é constante. A essa distância nós damos o nome de comprimento de onda. E ela é representada por uma letra grega, lambda, essa aqui, ó. Agora, a definição de velocidade do pulso é esta aqui, que é a lambda, que é a distância percorrida, sobre t, que é o período. Vamos usar o mesmo exemplo que nós já usamos para descobrir a velocidade de propagação do pulso. É uma corda de 10 metros de comprimento e uma onda que leva 5 segundos para percorrê-la. A velocidade de propagação a gente já conhece, é 2 metros por segundo. E o período a gente também conhece, é 0,25 segundos. Para descobrir o comprimento de onda, basta multiplicar a velocidade pelo período. Assim, lambda é igual a v vezes t, ou seja, 2 vezes 0,25, que é igual a meio. A unidade do comprimento de onda, neste caso, é o metro, mas pode ser qualquer unidade de comprimento. Calcular o comprimento de onda é fácil, principalmente se você tem a velocidade e o período. Mas e se você não tem esses valores? Olha, aqui nós temos uma onda com suas cristas e os seus profundos vales. Para descobrir o comprimento de onda, basta medir a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Moleza, não? Se você conhecer o período e a velocidade de propagação da onda, basta fazer as contas. Se não, basta medir esta distância. Mas, Stella, eu estava aqui lembrando do caso dos náufragos. Tudo isso que a gente já aprendeu serve também para as ondas do mar, não serve? Exatamente, Rosinha, serve para as ondas do mar. Mas além de tudo isso que a gente já viu até agora, existe outra coisa que acontece com as ondas, que é a superposição de ondas, que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram. Se a gente observar as ondas do mar, nós vamos perceber que existem dois movimentos. O movimento das ondas que vem do fundo do mar em direção à praia e o movimento das ondas quando elas voltam. Quando uma onda bate numa rocha, ela é refletida de volta para o fundo do mar.
Numa certa posição, existe um encontro dessas duas ondas, da que veio do fundo do mar em direção à praia e da que voltou refletida pela rocha. Quando essas duas ondas se encontram, elas se somam, dando origem a uma onda resultante, cujas características vão depender de como foi esse encontro. Vamos ver, imagine duas ondas de mesma amplitude se deslocando em sentidos contrários. Quando duas cristas se encontram, o meio tende a se levantar muito mais. Em seguida, o vale de uma onda encontra a crista da outra. Neste caso, elas se cancelam e o meio permanece em equilíbrio. Quando dois vales se encontram, a tendência é baixar o meio muito mais naquele ponto. Após o encontro, as ondas continuam como antes. Quanta coisa sobre ondas. Vamos dar uma revisada em tudo isso? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que uma onda mecânica é uma perturbação no meio material que se propaga de um ponto ao outro. Aprendeu também que o pulso é uma onda de curta duração e que quando vários pulsos se repetem sucessivamente, forma-se uma onda periódica. Você viu que as ondas são geradas por fontes e que são formadas por cristas e vales. Além disso, elas são caracterizadas por algumas grandezas físicas como amplitude, período, frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação. O que nós estudamos nesta teleaula se refere às ondas transversais, isto é, quando os pontos do meio se deslocam numa direção perpendicular à direção de propagação da onda. Na próxima teleaula, vamos estudar um outro tipo de onda, as ondas longitudinais. Até lá!